Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora. Que tal aprender e ainda receber por isso? Interessante, não é? Se você está em busca de desenvolvimento e crescimento profissional e deseja realizar sonhos, então que tal começar sendo um jovem aprendiz? Quer saber como? Então continue colado aí na tela do SBT, que hoje nós vamos te dar mais informações sobre o tema. E é claro, tem ainda as vagas de emprego disponíveis aqui na nossa região e o concurso que vai premiar o ganhador com o curso Profissão Sucesso. São mais de 300 opções à sua disposição. Então vamos ao assunto de hoje. É conhecido por lei que empresas devem contratar de 5% a 15% de adolescentes e jovens de acordo com o seu número de funcionários. Promulgada em dezembro de 2000, a Lei da Aprendizagem alia o ensino à prática profissional. Para a empresa, quais as vantagens de se contratar um aprendiz? Para o jovem, começar como aprendiz é um grande negócio? Para responder estas e outras perguntas, nós estamos recebendo a Marinalva Chaves, assistente social da Santa Helena Indústria de Alimentos, e a coordenadora da área de aprendizagem do SENAC, Eliana Gentil. Boa tarde a vocês, sejam bem-vindas e que bom que vieram aqui nos ajudar um monte de gente que com certeza está em casa querendo saber mais sobre essa informação, né? Fala pra gente, Marinalva, começar respondendo essas perguntas que nós colocamos aí, né? Qual a vantagem para a empresa ter um jovem aprendiz? Além de ter que respeitar a lei, né? Cumprir a lei, mas qual a vantagem dela? A maior vantagem para as empresas hoje em ter um menor aprendiz é ela poder capacitar, porque hoje a mão de obra capacitada é muito difícil, né? Principalmente aqui na nossa região. E quando a empresa investe num programa de capacitação, né, além de estar respeitando a legislação vigente no país, ela está capacitando seus futuros profissionais, né? Então, ela começa a moldar esse adolescente, esse jovem, né, a estar vivendo o mundo do trabalho, né, adquirindo o conhecimento na área que ele escolheu, né, do curso que ele está fazendo e tendo a prática dentro da empresa com a supervisão de um profissional que já tem uma bagagem que ele pode estar passando. Então, essa troca é muito importante para a empresa, é um ganho muito grande. Sim. De que idade até que idade que pode-se ser um jovem aprendiz? De acordo com a legislação do menor aprendiz, é de 14 a 24 anos. Então vai até 24 anos. Até 24 anos. Na verdade, a lei não foi é só o menor, então, é o maior aprendiz também. Tá. Eliana, fala para mim, no SENAC tem esses programas também, né? Sim. Quais cursos, assim, que o SENAC, no geral, nós aqui abrangemos várias cidades, inclusive cidades que têm também unidades do SENAC, né? Quais áreas que abrangem aí o SENAC? O programa Aprendizagem do SENAC, ele tem 4 títulos com ênfase maior em 2, que é Aprendizagem em Gestão e Negócios e em Lazer e Hospitalidade. Então, são 2 programas de 1.333 horas cada um, que combinam aí a parte teórica e prática. Nesse programa, o jovem vai desenvolver várias competências voltadas para o mundo do trabalho, saúde e segurança, atendimento a cliente, informática, comunicação. E temos vários temas transversais que permeiam esses cursos, onde eles vão lidar com ética, cidadania, flexibilidade, postura, comportamento, respeito à hierarquia, trabalho em equipe, organização do tempo, resolução de conflitos, entre vários outros temas. É o primeiro contato, na verdade, do jovem com o mundo corporativo. Exatamente. Né? É uma forma também de doutrinar um pouco o jovem, né? A gente trabalha muito com geração Y, com geração Z, né? Tenta se generalizar de que todo jovem é inquieto, de que todo jovem só pensa nele, né? Cursos dessa forma também ajudam esses jovens a se integrar melhor no mundo do trabalho? Sim, ajuda muito. Acaba moldando eles e tornando eles cidadãos mesmo, dando valor ao trabalho, né? De dignificar mesmo, né?
Então, lá na empresa, a gente observa que eles chegam jovenzinhos, né, 14, 15 anos, ou adolescente mesmo, né? E eles vão se transformando a olhos vistos, né? A gente vê o crescimento no dia a dia deles, né? De se ambientar no ambiente de trabalho, a questão da postura enquanto pessoa, né? Enquanto profissional. Então, é muito gratificante e muito interessante ver esse crescimento deles dentro da empresa, né? Agora, o que a gente pode colocar também é o valor. Quanto que o jovem recebe como nesse programa de aprendiz, jovem aprendiz? Um salário mínimo. Isso. Então, ele fica meio período em aula, né? E outro período na empresa. Todos os dias? Todos os dias. Mas espera um pouquinho, em aula normal dele, quando é que dia que ele vai? Um aluno estuda de manhã, tá bom? No período normal lá, fazendo o ensino médio. Ele vai, então, para a empresa no horário oposto. No horário ele oposto. vai toda tarde. Ele tem que ficar, o quê? 4 horas? 4 horas. Na empresa. Só que nessas 4 horas, ele tem um dia da semana que ele tem que ir estudar, né? E se for o SENAC, no caso, ele vai para o SENAC. São 4 horas semanais que ele faz esse curso? Depende da grade curricular de cada curso. Né? Por exemplo, lá na empresa, a gente tem os cursos mais técnicos de área de manutenção industrial. Então, eles fazem 4 horas no Senai e 4 horas na empresa. E o ensino médio, à noite. Aqueles que ainda não terminaram o ensino médio ou estão, né, cursando ainda. Então, tem gente muito esforçada, então, que, na verdade, estuda um período no SENAC ou na instituição que está ensinando ele a ser um jovem aprendiz. Ele fica um outro tempo na empresa e o outro tempo no ensino médio. Aí, com certeza, serão bons profissionais. Com certeza. Né? Gente, o papo está muito bom, mas a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Profissão Sucesso está de volta para dar uma dica muito especial. Olha, que tal ingressar em uma faculdade que se preocupa com o seu futuro profissional? Então, conheça o Centro Universitário Moura Lacerda. Neste ano de 2013, a instituição universitária Moura Lacerda completa 90 anos de história e tradição no ensino, sempre aliados à inovação e à modernidade. E essa história é feita das histórias de cada um que está ou já passou pela instituição. Hoje, alunos e ex-alunos do Moura Lacerda se orgulham de fazer parte de uma instituição pioneira no ensino superior na região, no estado e no país. Fique ligado no site www.mouralacerda.edu.br e nas redes sociais do Moura Lacerda, facebook.com/Moura Lacerda, e saiba tudo o que está acontecendo nos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Conheça uma das 3 unidades, converse com os coordenadores de curso e saiba mais sobre a carreira e a profissão que te esperam no futuro. Moura Lacerda, 90 anos. Quem continua essa história é você. E voltamos com Profissão Sucesso para continuar falando sobre a importância de contratar, treinar e investir em jovens aprendizes. Quero agora saber de vocês, porque a idade indo até 24 anos, nós pegamos também jovens que já estão estudando e podem estar querendo fazer um estágio e não serem aprendizes, né? Qual a diferença aí entre o programa do aprendiz e, no caso, o estagiário? Fala pra gente, Marinalva. O aprendiz e o estágio são legislações totalmente diferentes e distintas. A questão é que o menor aprendiz, toda empresa ela tem que cumprir com essa legislação e tem uma cota mínima que ela tem que ter de menores aprendizes. A lei do estágio, não. Quando a empresa busca um estagiário para uma determinada área específica, ela está buscando já um futuro profissional para ser efetivo na empresa, prepará-lo já para se integrar totalmente naquele setor específico. Por exemplo, a área de TI, né? Quando ela busca um estagiário nessa área, é para prepará-lo para ele ser um futuro profissional da empresa e desenvolver o sistema que a empresa tem. O menor aprendiz é diferente, além de ter que cumprir a cota, é de capacitar o jovem mesmo para o mercado de trabalho. Tá. Mas o estagiário também, por lei, tem que aprender.
né? E ele acaba podendo ganhar até um pouco mais também do que o jovem aprendiz, ou não, né? Ele também pode ganhar um salário mínimo, né? O que faz um jovem, no caso, se ele tem lá 18, 19, 20 anos, entre optar pelo programa do aprendiz e optar pelo estagiário? Ele vai ter essa consciência, olha, para ser estagiário eu tenho que saber um pouco mais do que para ser o aprendiz? É porque o aprendiz está iniciando no mundo do trabalho. Então, o objetivo do programa aprendizagem é dar uma formação inicial básica para o mundo do trabalho, não para uma formação específica. O estagiário, ele já vem com uma bagagem, né, educacional, acadêmica, e ele vai colocar em prática isso que ele já desenvolveu. O aprendiz não, ele está mais genérico. Bem genérico, porque ele está no ensino fundamental ainda. Com 14 anos ele está estudando, ele é um jovem, um adolescente, ainda não sabe o que ele quer fazer, o que é a profissão, o que é o mundo do trabalho. Então tem uma diferença assim, relativamente grande. Chegou uma pergunta para a gente da Liliane Martins, de Ribeirão Preto. O que um curso ensina para o jovem aprendiz? Mais ou menos você já explicou. Mas tem uma outra complementação. Existem cursos de aprendizagem à distância? Estamos estudando. Hoje ainda não está disponível, mas há uma possibilidade. No manual do Ministério do Trabalho, ele ainda não está previsto e formalizado. Mas há um estudo, em outros estados já tem um pensar sobre isso. Tá. Tem uma outra pergunta aqui do Alexandre Carlos Honório, de Marília. Ele pergunta o seguinte: as empresas que possuem várias filiais em um mesmo município precisam ter aprendizes em todas as suas unidades? Sim, em todas as unidades. Independe a quantidade de filiais, mas sim de funcionários num total. Das funções que a empresa tem em cada unidade. Tá. Então, por exemplo, uma empresa tem 1.000 funcionários. Ela tem 500 funcionários numa filial e 500 funcionários na matriz, por exemplo. Ela não pode colocar a quantidade toda numa só. Não. Ela tem que colocar de acordo com o que tem no administrativo, de acordo com o que tem no operacional, é isso? Essa porcentagem varia dessa forma? Varia dessa forma. Tá. Vamos ver aqui a Vanessa Siqueira, de Araras, pergunta: como fica o contrato do aprendiz selecionado pelo serviço militar? Vocês saberiam explicar isso aqui? Já foi para uma outra questão, né? Ele vai ter que negociar com a empresa. Ele vai ter que negociar, ele não precisa rescindir o contrato e a empresa vai liberá-lo naquele tempo para que ele possa cumprir o serviço militar. Só que aí, além do serviço militar, ele vai ter a obrigação também de ir, por exemplo, ou no SENAC ou em outro curso. Sim, o programa ele continua o mesmo. Do SENAC, ele faz 2 vezes por semana de parte teórica dentro das instalações do SENAC e o restante da carga horária na empresa. Então, dependendo do horário do serviço militar, ele vai ser dispensado ou do SENAC ou da empresa para ele cumprir o Quer dizer, tendo vontade, consegue, né? A gente falar, as pessoas hoje que querem ingressar, onde é que elas procuram? Você falou do SENAC, o Sistema S tem, no caso, o SENAI também tem, voltado para a empresa. No caso, a pessoa interessada, ela procura e se inscreve lá no SENAC, no SENAI, ou numa outra entidade que também tem esse direito de fazer esse tipo de programa? Não, o aprendiz primeiro, ele vai participar de um processo seletivo da empresa para ser contratado como aprendiz. Após já articulada a contratação dele como aprendiz, vem ele e a empresa para a entidade formadora educacional e fazem a inscrição. O início da carteira de trabalho, do programa, é o início da data do curso. Ah, sim. Isso já então, a empresa que, na verdade, remete esse estudante para uma entidade. Aí ele pode escolher se é o SENAC, se é o SENAI, se é uma outra entidade que também participa desse programa. Exatamente. Seria isso? Tá bom. Gente, mais um pouquinho de intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Profissão Sucesso. Profissão Sucesso está de volta e hoje nós estamos falando sobre a importância de se contratar, treinar e investir em jovens aprendizes.
A gente viu aí a vantagem, né, para o jovem. No caso, para a empresa, tem também aquela questão da empresa já estar formando. Mas a empresa tem o seu gasto ou o seu investimento, a gente poderia dizer assim, né? Marinalva, o que a empresa investe aí? Tem um salário que é de salário mínimo, mas o quê? Mas os encargos, né? É como se fosse um funcionário. Funciona vínculo CLT, né? Tem os encargos, percentuais diferenciados, mas tem os encargos, né? E cada empresa... Se cortar antes de um ano, por exemplo, do contrato, tem que pagar os direitos. Tem que, né, rescindindo o contrato, tem toda a rescisão, né? Os encargos da rescisão. E cada empresa tem a sua política de benefícios, né? Que ela oferece também para o menor aprendiz, né? Tá. Vale transporte e vale alimentação já não é obrigatório. Não, mas se a empresa tem alimentação no local, como é o nosso caso, é oferecido, seguro de vida, né? Tá. Agora, a gente estava falando aqui da porcentagem que a empresa tem que ter de aprendizes. A partir de quantos funcionários a empresa tem que ter aprendiz? Geralmente a partir de 7 funcionários. Então, uma pequena empresa já tem que ter aprendiz. Sim. Mas a grande maioria não faz isso, né? Ainda não, mas é um processo aí de conscientização, de responsabilidade social, de preparação do seu próprio futuro funcionário. Tá. Agora, vamos saber o seguinte, o aprendiz está ali para aprender. Significa que ele não pode executar nada, nenhuma atividade? Ele tem que ficar só acompanhando? Como é que é? Ele tem que desempenhar funções, atividades de uma complexidade progressiva, ou seja, ele tem que iniciar do mais básico até o mais complicado. Ele tem que passar por vários setores da empresa. Ele pode desenvolver atividades, desde que não sejam, que ponham a integridade física dele em risco, por exemplo. Ele não pode ir numa loja e ficar dobrando e carregando tapetes durante um ano. Então, ele tem, o objetivo do programa é que ele passe por todos os setores da empresa, que ele tenha uma vivência, que ele desenvolva uma visão do mundo do trabalho e do negócio daquela empresa. Tá. No caso de vocês, que já é uma empresa grande, estabelecida, onde que vocês vão buscar esses jovens, selecionar esses jovens? Nós temos um projeto muito interessante de responsabilidade social, né, interna e externa. A gente busca primeiro entre os filhos dos nossos próprios funcionários, né, e na comunidade ao entorno da empresa a gente busca. Então, hoje nós temos um projeto muito interessante, que é realizado em parceria com o Senai, onde a gente deu oportunidade para filhos de funcionários, foi feita uma seleção, né, com o apoio e a parceria do Senai, e com jovens e adolescentes da comunidade. Vocês fazem contratos de 2 anos? Dependendo do curso, né? Tem cursos que são contratos de 2 anos, cursos são de 1 ano. Dependendo do curso, tem a carga horária estabelecida pela instituição que tem o know-how pedagógico. É fantástica essa ideia. Eu acho que vocês cuidam muito bem do cliente interno também, né? Que são os funcionários. Mas existe aquela coisa assim, vamos supor que você fez um contrato de 1 ano, de 2 anos, mas o jovem não foi muito bem e tem que ser desligado. Como é que vocês trabalham isso com o funcionário? Acaba causando 2 problemas aí ou não? Não, porque a gente prepara, né, o nosso funcionário, no caso pai ou mãe, né, e prepara esse jovem, que é uma oportunidade, né, que ele está tendo para ele se desenvolver. Só que a questão do desenvolvimento tem que partir dele também, né? A empresa está oferecendo, a instituição educacional está oferecendo essa capacitação e a contrapartida é ele dar o resultado, né, para ele mesmo, né, em primeiro lugar. E isso é muito bem preparado. Então, o que a gente tem percebido na empresa é que os funcionários cujos filhos estão lá dentro, né, porque as aulas são lá dentro da empresa, a gente montou uma sala do Senai dentro da empresa, está sendo muito positivo, né, porque o pai está vendo que aquele filho não está mais ocioso, né, fora do período que não está na escola. Né, pode puxar a orelha, né? Então, mais perto, né? E o resultado está sendo muito positivo, sim. Tá. Eliana, queria agora dar uma dica geral. O que então, tem uma mãe em casa assistindo o nosso programa, um pai e até o jovem, né? Está querendo ocupar esse filho. Qual é o caminho? O que eles devem fazer no primeiro momento para conseguirem se encaixar nesse programa? Eles devem procurar as empresas e se colocarem à disposição
para o cargo de jovem aprendiz. Monta um currículo, agenda, manda e-mail para as empresas, porque as empresas estão com várias vagas para cumprirem a sua cota, né? E elas têm dificuldade, eventualmente, de localizar jovens interessados em ter esse esforço todo, porque eles vão estudar, vão trabalhar e participar do curso no Senac também. Tá. Não existe, por exemplo, um local onde as pessoas possam saber quais empresas têm esse programa? No Senac nós temos um mural de oportunidades onde as empresas que não conseguiram selecionar os seus jovens aprendizes colocam os avisos, a vaga disponível e muitos jovens conseguem ali mesmo. Tá. Agora, nós temos uma cobertura aqui grande, inclusive em cidades menores, onde não tem o Senac, onde não tem uma empresa que possa fazer, uma entidade, uma ONG, mas que existem empresas lá, né? Muitas usinas, inclusive. E como é que funciona isso, então, para essas pessoas serem treinadas? Vocês saberiam dizer? Você falou bem, né? O caso de usinas, que geralmente são próximas a cidades menores, que não têm instituições como Senac, Senai, né? Uma ETEC. Como é que nós vamos cumprir essa lei, né? A alternativa que as empresas estão criando é criar lá dentro dela mesma salas de aula em parceria, utilizando o know-how das instituições como Senac, Senai, e dentro da própria empresa. Ótimo. Então, foi uma alternativa que a Santa Helena também buscou. E é uma dica interessante até para empresas que estão nos assistindo. Né? Gente, olha, muito obrigada pela participação aqui, pelos esclarecimentos. A gente espera, de verdade, ter ajudado as pessoas que estão em casa. Não é isso? Olha, para rever este ou outros temas que foram abordados aqui, acesse profissãosucesso.com.br e assista em nossa TV online. Lá você também encontra muitas notícias sobre concursos, vestibulares, mercado de trabalho e muito mais. E se você busca soluções para melhorar o clima aí na sua empresa, nós estamos à disposição. Fazemos palestras sobre liderança, motivação, geração Y, geração Z, damos treinamentos e consultorias. Então não perca tempo, acesse o nosso site e saiba como nos contratar. E aí, quer saber sobre vagas de emprego na nossa região? Então preste atenção às oportunidades que levantamos para você. Em Ribeirão Preto, há vagas para agente de organização escolar, analista financeiro, assistente administrativo, gerente de vendas e técnico de telecomunicação. Em São Carlos, há vagas para agente de viagem, auxiliar de departamento pessoal, cirurgião dentista, operador de caixa e técnico em logística. Em Jaú, há vagas para analista administrativo, encarregado de loja, encarregado de seção de controle de produção, mecânico de manutenção de máquinas industriais e oficial eletricista. Em Ourinhos, há vagas para analista de recursos humanos, engenheiro civil, farmacêutico, fonoaudiólogo e web designer. Para mais informações, acesse profissãosucesso.com.br. E chegou o momento do nosso concurso. Eu vou fazer uma pergunta. Quem der a resposta certa e mais rápido ganha um curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo da sua casa. Tem curso de gestão de carreira, marketing, secretariado, vendas e muito mais. São mais de 300 opções para você se qualificar, então não perca essa chance. Hoje, as nossas entrevistadas falaram sobre a importância de contratar, treinar e investir em jovens aprendizes. Então responda. De que idade até que idade pode-se participar do programa Jovem Aprendiz? E qual é o salário que eles recebem? Não perca tempo e acesse agora o profissãosucesso.com.br e dê a sua resposta. Quem for mais rápido e acertar, ganha o curso Profissão Sucesso com direito a certificado. Se você está navegando na internet, não deixe de fazer contato com a gente pelo Facebook e Twitter. Nos adicione agora e mande a sua sugestão, crítica ou dúvida. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência e até sábado que vem, com certeza.